Negão, pra gente terminar aqui, uma pergunta conciliadora. Existe espaço na política para diálogo entre esquerda e direita? Existe. A Jovem Pan é o melhor exemplo disso. A Jovem Pan. Existe. Legal. Existe. Legal. Na Jovem Pan você tem... A Jovem Pan é a única empresa hoje de comunicação, a única, que dá espaço para os dois lados conversar, apesar das críticas dos dois lados. Você tem muita gente de direita, tô falando do público agora, você tem o público que acha um absurdo o Felipe Monteiro sentar na mesma mesa que eu, que acha um absurdo a Amanda Klein estar na Jovem Pan, que acha um absurdo o Diogo Schelps, todos esses que eu tô citando de esquerda, o Leonardo Grandini, o Guga Noblat e tantos outros que já pisaram lá. Você tem o público que diz, não assisto mais enquanto tiver esse cara aí. Eu sei porque eu tenho pessoas que eu encontro na rua, que são meus inscritos, e dizem assim, não sei como você consegue dialogar com aquele fulano, com Beltrano. Ou então, e no clima que a gente tá hoje é o seguinte, por exemplo, pegaram um corte meu esses dias, eu participei do Tá na Roda. E tava uma galera lá, mas vou falar, eu não vou lembrar certinho que é um programa que tem muita gente, o Paulo Matias estava apresentando, e aí pegaram um trecho, eu cheguei meio atrasado, cheguei 5 minutos atrasado, então o debate já tava rolando. Eu já entrei, tipo, na fogueira já, tá ligado? Paulo Matias olha pra minha cara e fala, o que você acha disso, não sei, aquilo outro. E tipo assim, e aí pegaram o corte do Paulo, eu respondendo o Paulo Matias, e assim, a câmera em mim, eu respondendo o Paulo Matias, não, Paulo, porque é isso, porque é aquilo outro, sobre o negócio das joias, até do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Aí pegaram umas partes em que e agora a moda é o quê? É clipar aquele pedaço que a Pan colocou no ar, parecendo que o cara tá no Twitter, tá ligado? Onde ele tem várias imagens ali, mas só que manda é a da câmera. Pegaram aquela imagem onde tô eu respondendo, mano, na boaça, tanto que eu nem imaginei que isso viraria um corte. Eu tô respondendo, aí tem o Paulo Matias fazendo uma cara meio assim, aí dá uma pausadinha, ou então uns 3 segundos só daquela cara, aí já corta pro Felipe Monteiro. A impressão que dá é que eu tô socando os dois, quando você assiste o corte, tá ligado? Chego em casa, várias mensagens. Caraca, negão, você é foda, negão, não sei o que, você é foda, tal. Por quê? Porque você respondeu aquele sapatênis, o Paulo Matias tá indo pro lado do PT e não sei o que lá. Aí mas onde foi isso? Porque eu acabei de sair do programa e foi tranquilaço. Foi o Paulo me fazendo uma pergunta, eu respondendo, o Felipe também fez uma coisa, a gente respondendo, o Felipe super da hora, irmão. Tá ligado? Um dos caras de esquerda, assim, que, tipo assim, eu falo que ele me lembra os caras que eu conheço que não são comunicadores. Porque o cara que é comunicador, normalmente ele fala pra plateia dele. Então, certos caminhos ele não percorre pra não perder com a sua plateia. Então, eu já sou diferente porque o meu público já conhece minha opinião sobre muitas das coisas. Você, nessa conversa nossa, pode ver, tá ligado? Que você fala, o negão é de direita, mas tem certas coisas que, entendeu? Então, existe esse caminho. Só que hoje, o debate público, o debate assim, entre os jornais e tal, não sei o quê, o debate tem um lado, que é o lado, precisamos derrotar o bolsonarismo, não o Bolsonaro. Eu sempre falei isso. Eu falei assim, ó, pro Bolsonaro, esse povo tá cagando pro Bolsonaro. Pra eles, o Bolsonaro ainda é o deputado de 30 anos de fundão de Congresso. Sabe, aquele cara que é do baixo clero, o famoso baixo clero. O bolsonarismo, não. O bolsonarismo é uma vertente da direita que é um pouco mais forte, que questiona muito mais, que zoa. E isso esses caras não gostam porque isso, às vezes, acaba passando dos limites. Entendeu? Então, por exemplo, o cara de direita, ele dificilmente vai ver um ministro de STF ou um político em algum lugar e vai levantar da cadeira dele e vai lá apontar o dedo na cara desse maluco. Dificilmente. Tá ligado? Um cara de direita, tô falando. Por quê? Porque ele olha aquele político, sentado no mesmo restaurante que ele, e ele pensa assim, ó lá, ó, o panaca comendo a comida com o meu dinheiro. Mas ele fala isso pra ele. Pô, mas teve os caras que atacaram o Xandão. Não. Você já vai entender. O bolsonarista é diferente. Tá. Esse levanta e fala assim, ó, bonito o que você tá fazendo, hein? Bonito. Como assim? Você tá comendo com o meu dinheiro? Ou então começa a atacar ele em cima de coisas que ele fez. Entendeu? A opinião pública brasileira, a política brasileira não gosta disso. Da mesma forma
que ela não gosta de um deputado como o Nicolas Ferreira, como o Gustavo Gayer, entendeu? Que são pessoas que vieram da internet, o próprio pessoal do MBL, por exemplo, entendeu? Que são pessoas que não precisaram... que antigamente, eu sempre falo essa parada também, antigamente para você se eleger, você tinha que conhecer algum político, aliás, desculpa, para você se candidatar. Você tinha que conhecer algum político, você tinha que ter alguma relevância, provar essa sua relevância para o partido que você é filiado. Você tem que chegar no partido e falar assim, ó, eu tenho relevância, eu tenho... Para você concorrer, não quer dizer nem que os caras vão te dar o dinheiro para você concorrer, você vai concorrer do seu dinheiro. Para você ter o dinheiro que o partido, entre aspas, tem dinheiro do fundão, essas coisas, você teria que provar sua relevância, provar que você pode chegar lá e você ser um cara muito fechado com o seu partido. O que é o cara fechado com o partido? Fechado com o partido é aquele cara, por exemplo, que nem a gente vê no PT. O cara não sobe a escada do PT sem ser fechado com o partido. Ele é tirado lá embaixo, no primeiro degrau. Você tem que ser fechado ali, ó, com o seu partido. Senão, o que a gente vê hoje muito é o seguinte, o político X teve um problema, a pergunta que eu sempre faço é, esse político é fechado com o partido? Porque se ele não for, o partido não vai fazer nada para ajudar ele. Se ele for, ele pode chegar lá, passar a mão nos peitos de uma deputada do PSOL, de esquerda, militante, e não dá nada pra esse cara, que é o que a gente já viu aqui na Lesp. O cara já foi racista aqui e passou batido, porque ele era fechado. Mas como é que a gente faz? Porque assim, o que me mata... Mas o que os caras querem acabar é com isso. Os caras querem acabar com o bolsonarismo, não é com o Bolsonaro. Ainda mais agora. Ainda mais agora, porque o Bolsonaro tá inelegível, 8 anos. Eu duvido que essa decisão se inverta. Eu sei lá, acho que o Lula teria que declarar guerra com alguém pra essa decisão se reverter. Entendeu? Porque para ele sair da cadeia precisou chegar um Bolsonaro, porque se fosse um outro que tivesse sido eleito, duvido se ele não estava preso até hoje. Ou seja, foi tipo assim, a gente tem um extremo aqui, vamos pegar outro extremo, entendeu? Livra o cara e faz ele concorrer com esse extremo. O que é meu ponto, que me pega, e até um pouco você falou desses deputados, senadores, influenciadores, que é tão uma tristeza ver a CPMI, a CPI, essa galera, é um pouco disso que... Teve uma entrevista que vazou esses dias, vazou não, foi divulgada esses dias, não vou lembrar quem foi, eu lembro que o cara falou exatamente isso. Ah, senhor deputado, por que você votou isso? Porque o PT era a favor. E é o bagulho que me pega assim, pô, peraí, vamos pensar num projeto político, estamos pensando aqui em fazer uma verba para educação, fazer uma transposição de um rio, fazer isso, né? Precisamos do famoso 50+1, precisamos do número do quórum, e aí, precisa de esquerda e direita votarem ao mesmo favor. Mas a política não é assim. Como fazer uma Érica Hilton e um Nicolas Ferreira votarem a favor de um projeto que tecnicamente seria bom pro povo? Isso existe. Mas isso tem que começar a cobrar é o povo. Nos últimos 4 anos, a gente viu o quê? A gente viu uma oposição que sempre foi oposição, isso é o louco também. A direita nasce agora, a esquerda já tá aqui, ó. Os caras são escolados. O Randolph sozinho, ele fazia mais do que toda a galera de direita que você tem hoje. Quando é em relação a qualquer coisinha, tudo tinha o nome do Randolph. Ah, eu vou lá no STF, vou pedir isso, vou pedir aquilo outro. O que tem que acontecer é uma cobrança de ambos os lados que votam neles. Então o cara tem que cobrar e dizer assim, e o cara tem que ser aberto em dizer, ó, eu tá vendo esse projeto aqui, ó, eu votei junto com o PT, você não pode enxergar como eu votei com o PT. Porque a única coisa, o cara tem que chegar e dizer assim, ó, esse projeto aqui tava fazendo isso. Um exemplo foda que eu vou te dar agora é tipo assim, o Lula quando ele foi eleito, ele vai eleito, não tem aquele dia que ele sobe a tal da rampa? Tinha uma moça lá, e a moça era, os caras falaram assim, aquela moça é catadora de reciclagem. Porque a esquerda vendeu ela assim. Mas na verdade ela trabalhava numa cooperativa de reciclagem e tal, não sei o quê. Aquela moça, depois puxaram a capivara da moça, e ela tinha um projeto que foi ajudado pela... Ai, como é o nome dela, mano? Esqueci o nome dela agora, ela é deputada federal. Tava com o Bolsonaro e tudo, esqueci o nome dela. E depois ela aparece e diz assim, não, mas eu ajudei ela mesmo, porque o projeto dela é muito bom. Tipo assim, ela ajudou, parece que ela até ia ao exterior, um negócio que ajudou forte mesmo, pesado com ela. Então não pode ser, tipo, ela ajudou e ela votou com o PT. Não, tá bom, você votou com o PT, por quê?
Porque o que a gente sabe é muito simples. Às vezes os caras vão fazer um bagulho que não vai ser bom pro Brasil. E pronto, vai ser bom para eles, pra perpetuação deles no poder. Não é à toa que na hora de votar aumento de salário, todo mundo vota junto. Tá ligado? Todo mundo se combina, todo mundo vota junto, todo mundo se abraça, todo mundo é feliz. Votando o aumento de salário deles. Então, tipo assim, a gente quer a mesma coisa em relação às outras coisas. Eu sempre falo que existem 3 tipos de político. Certo? Existe o político honesto, existe o político inerte e existe o político desonesto. O pior de todos é o inerte. Não é o desonesto o pior de todos. Porque o desonesto, para ele ser desonesto, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que inventar um clube, ele tem que inventar uma pista de skate, ele tem que inventar um asfalto, ele tem que inventar um posto de saúde novo em algum lugar, uma construção, porque dali ele vai tirar o dele, certo? Seja com a população ali perto, ou seja, ele não construiu porque ele queria o bem daquela população, e sim ele queria o voto, seja com superfaturamento, mas ele construiu. E o inerte? O inerte, às vezes, é aquele cara que entra e não faz porra nenhuma, mas ele fez tweet. Mano, eu odeio político assim, odeio de ódio mesmo. Porque esse cara ganha 40 mil reais pra fazer o que eu faço. Que é uma crítica. Olha que absurdo. O político que escreve assim: olha que absurdo que a esquerda está fazendo. Tá, mas peraí. Você pediu meu voto. Você pode não ter ganho o meu voto, mas ganhou o voto do Edson, entendeu? Edson votou nele e tal. E aí, irmão? A esquerda tá fazendo e você tá fazendo o quê? Eu gosto quando o político diz assim: olha que absurdo que a esquerda está fazendo e eu já estou fazendo isso. Porque Randolph era assim. Randolph, o Bolsonaro queria fazer alguma coisa, o pessoal de direito queria fazer alguma coisa, ele achava um absurdo, mas ele não ficava nas redes. Olha só o que esse governo genocida está fazendo. E pronto, e parava o comentário dele ali. O comentário dele era: acabei de entrar com protocolar não sei o que lá, por causa... Tipo assim, ele primeiro, Bolsonaro depois. Por causa do que Bolsonaro está fazendo, que eu acho um absurdo, estar aqui, protocolei, eu fiz e aconteci. Por quê? Porque os caras tá há 1000 anos nisso. O Randolph não entrou porque ele tinha um celular e engajamento no Twitter. Tá ligado? Ele entrou porque ele já é 1000 anos de política. Ele sabe os caminhos, os atalhos, entendeu? Ele não é o cara que vai ficar parado na porta do Congresso pensando assim: cara, deixa eu ver no Waze aqui aonde que é o STF. Deixa eu ver aqui no manual de instruções, vou digitar Ctrl F para saber o que eu posso fazer para barrar tal projeto. E não é assim. Isso falta para nós hoje, mano. Porque o cara que foi eleito pela internet, ele tem que entender que quando ele foi eleito pela internet, ele tem que mostrar serviço. Um cara que eu vejo mostrar serviço hoje é o Cleitinho. Senador Cleitinho. Tudo bem, ele tem aquele jeito doido, que é outra coisa também. A galera que veio da internet tem um jeito muito doido, né? A galera que não é da internet é um jeito polido, né? Bonito até, galã de novela das 6. Agora, o pessoal que vem da internet normalmente tem um jeito muito doido. Mas o Cleitinho, ele tá sempre mostrando que ele tá... Tipo assim, ele faz o que o Randolph faz. Ele mostra o erro, mas ele fala assim: ó, isso aqui tá errado, mas eu tô fazendo isso e isso. Você entendeu? Mas esse espaço de diálogo, eu pelo menos, eu me incomodo um pouco. Porque eu acho que é onde o Centrão ganha muito. Lógico. Porque o Centrão não precisa aparecer. O Centrão, sabe quem é o Centrão? O Centrão é aquele cara que odeia o Nicolas Oliveira porque o Nicolas usou um celular para se eleger. Ele odeia o Gustavo Gayer, porque o Gustavo Gayer tem um canal. Sabe quem é o cara do Centrão? O cara do Centrão é o seguinte: ele só aparece para você, cidadão comum, 15, 20 dias antes do dia de votar. Mas ele não desaparece da vida pública. Nesse meio tempo, ele é aquele cara que tem contato com o técnico de time de futebol, ele tem contato com o diretor de escola, ele tem contato com o líder de comunidade, ele tem contato com gente de sindicato, ele tem contato com todo mundo que consegue pôr 20 pessoas numa sala. Eu coloco 1.300 a 2.000 pessoas todo dia na minha live. Eu não consigo eleger um vereador numa cidade, sei lá, com 100 mil habitantes. Por quê? Porque as minhas 2.000 pessoas estão espalhadas ao redor do planeta. Esse cara, quando ele conversa com cada uma dessas pessoas que eu citei, essas pessoas têm família. Então ele tá ali, ó, sempre perto, sempre tá, ele não precisa aparecer. Ele vai aparecer 15 dias antes. Por quê? Porque 15 dias antes, um exército de pessoas andarão entregando panfleto para ele, andarão colando o selinho dele, andarão colocando o flyer dele atrás do carro.
Então esse cara precisa muito da verba, não só eleitoral, como também aquela... Como é o nome daquela verba, caralho? Orçamento secreto? Não. É orçamento secreto, mas ela tem outro nome. Fundão partidário? Não, aquela verba que o presidente dá, que todos os deputados têm para poder gastar com suas bases. Eu esqueci o nome agora. Esqueci, eu sei. Você entendeu? Então, tipo assim, é uma verba que faz sentido no papel. Faz sentido pra caralho. Então, aquele deputado federal, estadual, ele tem uma verba para gastar com aquela galera que votou nele. Ou seja, ele cerca ainda mais o curral. Eu acho muito errado usar esse termo, né? Mas é muito usado. O curral eleitoral dele. O posto de saúde, viu que ele teve uma reforma, agradecemos ao deputado Edson. Entendeu? Que foi lá e ajudou. Agradecemos aqui a limpeza dessa praça, graças ao vereador fulano. Olha os brinquedinhos novos aqui da praça, graças ao... E aí você mora num país que o cara não sabe que o vereador é só o fiscal do prefeito. Esse é o trabalho do vereador. Ele tem que fiscalizar e ajudar o prefeito na administração. Ele não constrói porra nenhuma. Ele não asfalta rua nenhuma. Ele não traz médico de lugar nenhum. E aí esse é o país que o cara vota no Lula, o cara estudado, e fica puto. Que ele fala, mas o Lula era pra ter feito a revolução. Mas eu votei no Bolsonaro. 7 de setembro eu tava lá, na Paulista. Eu tava lá. Tinha tanta gente, mas tanta gente, que não tinha sinal de celular. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha tido essa sensação. Eu perdi as contas de quantas pessoas chegaram em mim e disseram assim, será que é hoje, negão? Por baixo, umas 200. Por baixo. Porque eu nunca fui de ficar no... Eu sempre gostei de ir nas manifestações e tal, e eu nunca gostei de ficar no carro alegórico. Uhum. Que não é nome esse nome, mas eu gosto de chamar de carro alegórico, porque a maioria que sobe tá fazendo palhaçada. Tá ligado? Então eu ficava no chão. O pessoal até se surpreendia quando me via. Pô, você tá aqui, você devia ir lá no caminhão falar o quê? Isso aqui é lindo. Esse monte de pessoas aqui tendo um ideal pelo seu próprio país, sem quebrar nada. Isso aqui é bonito, como qualquer outra manifestação. Então é dessa vez, negão, que a gente vai conseguir? Eu falei, como que a gente vai conseguir o quê? Beleza, nós enchemos uma Paulista. Mas essa é a opinião das 220 milhões que faltam? Você encheu a Paulista com o quê? Com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. Vamos chutar alto, 10 milhões. O Brasil tem 227 milhões de pessoas. Essas 10 milhões estão falando por todo mundo? Não. Porque se tivesse, qual seria o nome? Ditadura. Então, gente, não vai acontecer nada. Isso aqui é só um recado. Esse monte de pessoas juntas é um recado. Assim como o Pix do Bolsonaro agora foi um recado. As pessoas mandaram um recado. Assim como a eleição do Tiririca foi um recado. Do Macaco Tião no passado foi um recado. Você entendeu? É um recado legítimo. Bom, você ficando pior que a gente podia fazer politicamente era o Macaco Tião, né? Dá uma nostalgia. A gente elegeu vários macacos tiões. Só que eles não eram primatas. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre a direita com o Negão. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nesse canal. Valeu!